aqui, Milton e eu, no Viaduto do Chá, no coração de São Paulo, para começar esse programa sobre a mobilidade urbana. Tem tudo a ver esse cenário com o tema do programa, porque esse é um espaço de várias mobilidades, né? De todos. Até no ar já passa helicóptero. Passa helicóptero pra caramba, pedestre. Aqui embaixo, muito carro, todo mundo parado. E os corredores de motoboy, que em São Paulo é uma loucura, né? A gente tem sempre de pensar que dos 200 milhões de brasileiros, nós estamos quase chegando lá. Mais de 175 milhões já moram nas cidades. E ao contrário das cidades europeias que foram crescendo aos poucos, se programando para esse crescimento, as cidades brasileiras sofreram com uma explosão, né, Milton, de crescimento. E veja bem, quando eu vejo essas filas de carros, eu me lembro de um filme do Jacques Tati, há 40 anos atrás, um filme mudo, chamado Tráfego, em que os carros vão aumentando, e um dia não vão para mais lugar nenhum, e todo mundo para e começa a viver nas estradas comendo sanduíche. Um dia vai acabar assim em São Paulo. Esse ponto dramático está se aproximando da gente, né? Com muita velocidade. As pessoas comprando cada vez mais carros a prestações suaves em 5 anos. A área onde os carros circulam, ela é limitada, é impossível, a não ser que vá derrubando todos os prédios. Aí temos que achar meios, maneiras novas de favorecer a mobilidade urbana, fazer com que as pessoas possam se mexer de casa para o trabalho, de trabalho para casa, sem perder 2, 3 horas nesse percurso. Ainda bem que já tem muito brasileiro já pensando e projetando esse futuro mais móvel das cidades brasileiras, mais sustentável também, né? Porque tem isso. O excesso de automóvel polui mais, gera emissão de carbono, são vários problemas, né? Felizmente, João, o Brasil tem uma grande tradição de arquitetos e urbanistas que se preocupam com o futuro da cidade. Um deles é o Jânio Lerner, que já esteve no Rio de Janeiro, foi 2 vezes prefeito de Curitiba e é um homem que tem sempre proposto novas ideias para a mobilidade urbana e vai ser um dos nossos primeiros entrevistados no programa que vocês estão assistindo. Esse aqui é o Milton, o Coroa. E esse aqui é o João, é o cara. Mestre Lerner. Vou lhe chamar de mestre porque o título é merecido dos 2 lados. Que é isso? O senhor não quer mais nem saber de política? Não, não quero. Quer dizer, eu, há 10 anos, quando deixei o governo, eu decidi não pertencer a partido nenhum e voltar à minha atividade, que eu gosto muito, né? Que é trabalhar com as cidades, com arquitetura, com design. O senhor foi prefeito na década de 80. Como é que o senhor vê atualmente a questão da mobilidade urbana nas cidades brasileiras? Houve avanço ou continua estagnado esse assunto? Eu acho que houve pouco avanço. E está esperando muito tempo em resolver o problema aqui no Brasil. Essa inércia o senhor explica como? A verdade, a gente não avança muito na solução da mobilidade porque existe uma falsa questão em relação à mobilidade no Brasil. Quer dizer, ou é o carro ou é o metrô. Na verdade, não é nenhuma coisa nem outra. Não é aumentando o número de pistas na Marginal em São Paulo que você vai resolver o problema e não é esperar a vida toda por meia linha de metrô ou uma linha de metrô. São Paulo tem 3 linhas de metrô, está fazendo a 4ª linha, mas 84% da população se desloca na superfície. Então, uma coisa lógica, a superfície precisa ser melhor operada. Quanto melhor for a operação de superfície, mais útil vai ser o metrô. Então, a solução de mobilidade, o segredo da mobilidade está em você usar tudo que você tem, mas de maneira esperta. O que significa isso? Que nós temos que usar todos os sistemas, mas sem competir no mesmo espaço, eles têm que ser complementares. Então, hoje, tem uma coisa óbvia. Nós começamos uma linha aqui em Curitiba em 74 e hoje do sistema de ônibus em pista exclusiva, enfim, que eles chamam BRT, mas que nasceu aqui em Curitiba, hoje são 120 cidades em todo o mundo que estão usando o sistema de Curitiba. Inclusive a maior cidade do mundo, que é o México. A capital da Coreia do Sul, Seul. Qual é a essência desse BRT? A essência é
pista exclusiva, você embarque rápido, você paga antes de entrar no ônibus, você embarca rápido, tão rápido quanto no metrô, e frequência. Você não pode esperar mais que 1 minuto. Aí você tem um sistema de qualidade. Bom, então é o conjunto dessas coisas que vai começar a resolver. Curitiba é a nossa cidade mais inovadora em mobilidade urbana. Um crescente problema para prefeitos e urbanistas, porque o crescimento da população urbana é incessante e cria sempre a necessidade de novas ideias para que esse povo todo produza mais, se mova mais depressa e com maior conforto. Porque, afinal de contas, todos queremos mais tempo para a vida familiar, o estudo, a diversão. Curitiba está sempre preocupada em conseguir isso. Belo Horizonte foi planejada nas pranchetas de importantes urbanistas brasileiros. A ideia era fazer uma cidade grande, mas com muita qualidade de vida e um transporte público eficiente. O aumento descontrolado da população frustrou em parte esses objetivos. Atualmente, a mobilidade urbana na capital mineira deixa muito a desejar. Engarrafamentos quilométricos e ônibus lotados são alguns dos problemas que a cidade enfrenta. Nesse programa, eu vou conversar com pessoas que estão lutando por uma BH mais móvel e mais sustentável. A bicicleta é hoje uma unanimidade, que ela é o meio de transporte mais eficiente, mais saudável e mais ecológico. Mas pouca gente está disposta de verdade a adotar esse transporte como uma rotina, como uma bandeira. E uma das raras exceções é o nosso amigo Frango, que é o presidente da Liga Mineira de Ciclismo. E a bandeira dele toda aqui, toda a mensagem já está sintetizada nessa camisa dele aqui, que é exatamente isso, né, Frango? A saída para esse caos no trânsito que a gente está vendo hoje e para o problema generalizado da mobilidade urbana nas cidades brasileiras, pode ser a bicicleta. É uma das grandes saídas, né? Uma das grandes saídas é o uso da bicicleta, com certeza. Por que a gente avança ainda tão lentamente, Frango? Comparando com a China, com a Holanda, países que têm a bicicleta como um meio de transporte principal. Eu creio que é uma questão de cultura. Na Europa, devido às grandes guerras, falta de gasolina, falta de aço, aquela coisa toda que aconteceu, começaram a fazer o uso de animais e de bicicleta. Nem tanto de animais, mas da bicicleta, que era o que tinha. E criou-se essa cultura do povo mais educado, respeita, porque todos, tanto criança como adultos, velhos, todos usam, né? Já o Brasil é um país do futebol. Na verdade é essa, na questão de esporte, o futebol é que tem ascensão. Mas o ciclismo, ele vem ganhando espaço nas grandes cidades, como São Paulo, como Rio, Belo Horizonte, está aumentando muito o número de ciclovias. E isso graças ao lobby positivo, né? Um lobby saudável que vocês fazem, né? Sim. Pessoas como vocês, do Pedala BH, e que têm correspondentes equivalentes em várias cidades do Brasil. Exato. São pessoas anônimas no Brasil inteiro, que gostam de pedalar, são competidores, como são pessoas que pegam a bicicleta apenas para ir trabalhar, voltar, para se deslocar, para ir na padaria, para ir na pracinha com o filho, mas que viram nisso uma fonte saudável de vida. Como é que é a reação do poder público, das prefeituras, dos governos, que é quem implementa, na verdade, a política de transporte nas cidades? Antigamente, a gente tinha uma grande dificuldade de entrar nesses órgãos para solicitar alguma coisa. Hoje já estamos começando a ser procurados. A coisa está invertendo. Eles estão nos procurando para a gente dar ideias, procurar soluções para a segurança dos ciclistas que estão usando, para a própria segurança, um bom convívio entre os pedestres, os motoristas e os ciclistas, porque trânsito é formado por todos. Agora, eu estou acostumado a andar de bicicleta no Rio, na ciclovia, na parte plana ali. Eu imagino o BH, que é todo acidentado, uma cidade cheia de colina, subida e descida. Como é que é pedalar em BH? Sim, olha, esse negócio de subida, isso é mito, tá? Bicicleta hoje tem até 30 marchas. É moleza. Então não tem essa que porque tem subida é mais difícil. É só você saber cambiar. Desculpa um pouco isso, né? Vai cambiando que fica levinho, você vai com tranquilidade.
Eu acho que a bola da vez agora seria até a bicicleta, né? Porque isso aí estaria incentivando a população a praticar esporte, né? Por que não? Tem tanto país primeiro mundo aí que usa, por que não o nosso? Eu acho que o cara sair lá de Neves para vir trabalhar aqui na área central de bicicleta, não se aplica, né? Já imaginou? Criando opções, tem que ter opções, tem que ter opções. E talvez essa seria uma das boas opções. Leonardo Albano, 67 anos, aposentado. Leonardo, nós podemos constatar, e todo mundo diz, que Curitiba é a cidade com melhor mobilidade urbana, portanto é melhor, a cidade toda se mexe mais, mas eu quero saber o ponto de vista do usuário, você que está aqui esperando o seu ônibus para ir para casa. Funciona mesmo essa mobilidade urbana anunciada para você? Realmente funciona. Curitiba, uma das boas coisas que tem em Curitiba é justamente essa mobilidade urbana. Quando você tem condições de pegar um ônibus adequado, sem principalmente os ônibus que vêm de bairro para o centro. Claro, evidente que nos picos, nos horários de pico, é evidente que sempre ocasiona um pouco mais de congestionamento, de mais problemas, de mais superlotação. Mas normalmente os ônibus de Curitiba são muito bons, são muito confortáveis, inclusive. Agora é de coroa para coroa. A vida dos coroas que andam em ônibus é boa, quer dizer, as pessoas dão lugar para gente. Aqueles garotos de 16 anos, lá no Rio tem uma opção de garoto que faz de conta que não sabe, não, nem me vê. Para você assim também aqui em Curitiba? Realmente em Curitiba tem esse problema, que às vezes as pessoas têm que até interferir e chamar a atenção da pessoa que está sentada. Tem pessoa que interfere. Muitas vezes acontece isso. Mas no geral não. No geral as pessoas obedecem aqueles assentos preferenciais e dão lugar para as pessoas idosas. Mas os motoristas geralmente respeitam o idoso que está no ponto, eles param normalmente. Era isso que eu ia te perguntar. Porque lá no Rio, às vezes, eu faço assim, só dele ver minha cabeça branca, ele está com pressa de chegar no ponto, ele zupt, adeus. Não, que aqui nunca me aconteceu. E você acha que o comportamento dos agentes de trânsito está à altura das necessidades dessa mobilidade urbana? Você está satisfeito também com isso? Atualmente Curitiba está sofrendo um problema relacionado com o problema de trânsito, da fiscalização de trânsito. Mas parece que isso é um problema passageiro. Mas não, existe muita orientação por parte dos agentes do trânsito. Bem, vocês viram que o Leonardo é um coroa otimista. Ele fala bem do transporte urbano em Curitiba e, mais ainda, diz que os motoristas lá cumprem a lei e abrem as portas em todas as vezes que um velhinho faz assim para eles, o que não é o caso nem no Rio, e eu acho que aqui em São Paulo também há problema. O que você acha? Eu acho que Curitiba é realmente um modelo de sucesso, mas nenhuma cidade brasileira incorporou a bicicleta como um meio de transporte efetivo, né? Eu sou totalmente adepto, fã da bicicleta, uso a bicicleta todo dia quase, quando estou no Rio, quando não estou por aí gravando. Acho muito importante. Eu concordo com você, mas a bicicleta elétrica vai facilitar isso. E vai permitir que os coroas como eu também usem, que esse negócio de mexer com as pernas já não é mais para quem tem mais de 70, né, companheiro? Você ainda chega sequinho no trabalho, não tem que suar tanto assim, eu sei, mas molezinho. Torça pela bicicleta elétrica rapidamente, que vai facilitar muito para nós coroas. A gente vai continuar falando sobre mobilidade urbana no próximo bloco, depois do intervalo. Curitiba é a cidade brasileira mais bem-sucedida em soluções para a mobilidade urbana. Mas os motoristas e motociclistas em Curitiba são tão indisciplinados e descuidados como os de outras cidades do Brasil. Por isso, eu estou aqui conversando com o agente Genzura para me explicar como é que concilia uma cidade que quer melhorar com motoristas que ainda não entenderam por que é preciso melhorar o trânsito. Para você melhorar é somente com bastante educação e fiscalização. Sem sombra de dúvida que somente aquele trabalho educativo, seja mídia, seja qualquer um que for, e não tenha aquela outro trabalho educativo que é na fiscalização, autuação,
isso a gente nunca vai conseguir uma consciência dessas pessoas. É somente com fiscalização um pouco, infelizmente, pesada. Mas a gente conversa bastante, tanto é que se vê alguns pedestres, isso vai de campanhas feitas aqui em Curitiba e que a gente conseguiu conscientizar algumas pessoas. É claro que ainda existe bastante desrespeito, mas com o tempo a gente vai conseguir melhorar bastante. Agora, vendo daqui, lendo jornal, ouvindo rádio, vendo televisão, o senhor caracterizaria o pedestre e o motorista curitibano melhor ou pior do que os de São Paulo e Rio, por exemplo? Olha, a gente... eu conheço o Rio de Janeiro, não posso falar, conheço muito pouco, mas conheço o pedestre de São Paulo, conheço o pedestre de Curitiba. Eu não consigo ver diferenças em ambos, assim, eu acho que está... Está tudo mais ou menos no mesmo nível. No mesmo nível. E os de ônibus aqui, o senhor acha que são bem educados, vamos dizer, entre aspas, para o trânsito? A gente tem uma vantagem que a mesma empresa que administra o trânsito até então é a mesma empresa que administra o transporte coletivo. Então existe uma rigorosa fiscalização no transporte coletivo e eu também sou oriundo da fiscalização do transporte coletivo, trabalhei por 5 anos. Então a gente tem um trabalho muito forte com relação ao transporte coletivo, até porque para não... deixar aquela imagem de referência mundial no transporte coletivo. Eu acho que as pessoas deveriam deixar o carro para fazer as pequenas coisas, pedir ônibus, se puder, um táxi. O ônibus sempre anda lotado. Eu tenho 45 anos que eu moro em Belo Horizonte, sempre ele anda lotado, nunca andou vazio. Falta muito a desejar. Você entendeu? Motorista mal planejado, a empresa, um ônibus ruim, cai nos pedaços. Não cumpre-se horário, não cumpre nada, então eu acho que é uma falta de organização total. Se for pensar bem, é melhor você andar de carro do que de ônibus, né? O que aconteceu com o transporte de ônibus nas cidades brasileiras? Em primeiro lugar, eles acabaram sendo, e aí a gestão do transporte. A gestão do transporte coletivo de ônibus, na maior parte das cidades, ficou atrelada a uma espécie de corporação, uma espécie de máfia dos transportes que controla o transporte daquela cidade e que basicamente está preocupada com seu lucro e muito menos, e o poder público muito menos, com os padrões de conforto e qualidade. É por isso que projetos importantes, como estruturar o sistema de transportes em corredores exclusivos, deixar a principal parte da via para os ônibus circularem, não só uma via, mas duas, para um ônibus poder passar do outro, tudo isso não teve prioridade. Vocês estão vendo agora na televisão de vocês, é uma espécie de mapa fictício do metrô de BH. Eu vou conversar com o cara que teve a ideia genial, essa sacada genial, que é o Renato Melo. É um cara ainda, 30 anos, mas já dono desse escritório de arquitetura importante de BH. De onde é que veio essa ideia, cara? Foi uma provocação ou realmente foi um resultado de um estudo que você fez? João, na verdade, essa proposta é uma intenção, né? Isso veio de uma vivência em outros países, né? A gente enxerga como que as coisas funcionam fora do Brasil e quando a gente volta a gente pensa, por que aqui não acontece isso? Por que a gente não tem esse conforto, né? Que na verdade é um direito do ser humano de ir e vir, um transporte público de qualidade, né? E a gente está aqui num centro urbano, numa densidade, numa mobilidade urbana bastante limitada. E eu tenho, para as cidades brasileiras, eu tenho uma certeza de que o metrô é a solução, não sozinho, claro que integrado com outras modalidades de transporte, mas por acreditar no metrô, acreditar no transporte subterrâneo, a gente desenvolveu esse mapa do metrô, tá? Que não é um projeto executivo, na verdade é uma imagem para aguçar a mente da população, para as pessoas almejarem algo, para conseguirem vislumbrar uma situação, né? Mas é um estudo feito em cima da cartografia, da topografia da cidade, levando em consideração a geologia, as massas, né, as densidades da cidade, os movimentos pendulares, idas e vindas. É um projeto totalmente aplicável e realizável. Aplicável e realizável. Agora, como é que foi a reação da galera que é a tomadora de decisão?
né? A prefeitura, o governo, como é que o pessoal viu isso aí? Se é que chegaram a tomar conhecimento? Sim, conhecem o projeto. Os leigos em geral, né, a população, eles gostam muito e ficam de imediato traçando o caminho que fariam de casa até o trabalho. É quase um jogo isso. Quase um jogo. Aí vira uma curtição. O primeiro impacto é muito positivo, até mesmo dos políticos. Mas depois eles entram numa ciranda aí que é a parte de viabilidade disso daqui. Como é que funciona, né? De onde que vem a verba para executar isso daqui? Né? Quanto custa isso? Então a gente para de falar desses valores que a gente está acostumado, que são valores individuais, de valores financeiros, né? E começamos a falar em valores de escala social. Quando a gente fala no valor, no custo de uma obra dessa, nossa, é muito caro. É muito caro. Mas o que os políticos, os tomadores de decisão deviam estar contemplando num quadro global, não é que isso é uma obra muito cara, uma obra que foge, né, da escala de grandeza de valor individual, né? Isso é uma escala de grandeza, é o valor financeiro que está na escala do coletivo, do social. Agora, eu fico numa dúvida que é a seguinte, o que vem antes, o ovo ou a galinha? O brasileiro é viciado em carro. Isso faz com que não haja pressão para o desenvolvimento de novos meios de transporte coletivos de massa? Ou é o contrário? O brasileiro usa carro porque não existe esse transporte coletivo. O que você acha? Eu acho que o brasileiro ele usa o carro porque ainda não existe um transporte coletivo de qualidade. Porque uma coisa é você ter o carro, outra coisa é você depender do carro para existir. Então, em muitas cidades, a gente vê, e principalmente no modelo europeu e com muito poucas cidades norte-americanas, Nova York, basicamente poucas, a maioria é o modelo carro mesmo, né, de circulação. Nessas outras cidades as pessoas têm carro, deixam o carro guardado, né, e usam no cotidiano o transporte coletivo. Quer dizer, se existisse um projeto como esse que você bolou, o brasileiro, o Belo Horizontino, estaria disposto a deixar o carro na garagem e pegar o metrô para ir ao trabalho? Talvez não fosse tão imediato. Mas o que acontece? Eu acho que tem uma trilogia a ser vencida, que é a do conforto, economia e agilidade. Então, quando for mais rápido, mais econômico e mais cômodo eu pegar o metrô, ao invés de pegar o meu carro na garagem para fazer determinado deslocamento, aí sim o metrô se viabiliza. Eu acho que deveria fazer um projeto para construir pontes, viadutos, pontes, túneis. E outra coisa que eu acho que seria bem viável, a construção de metrôs, né? Bom, é um sonho, né? Eu já fui em São Paulo e já experimentei o trânsito de São Paulo. Caótico por um lado e eficiente por outro, porque além das linhas de trem externa, né, tem a subterrânea que ajuda, mais o transporte que aqui seria o suplementar, lá seria o clandestino, né? Até economicamente influenciaria, porque muitas pessoas gastam com combustível, estacionamento não está tendo mais espaço na região central. Aqui está ficando cada vez mais caótico. Eu até fico imaginando na época da Copa vai ser um caos isso aqui, né? Você vê, João, aquela minha entrevista com o agente de trânsito de Genzura mostra que o problema da mobilidade urbana também é crescente para aqueles que têm que tomar conta do trânsito. E ele é um sujeito muito ponderado, é capaz de gostar do que está fazendo, isso é muito importante, e de amar Curitiba. Ele deixou transparecer que ele é uma pessoa empenhada em melhorar a cidade dele. Sorte deles não trabalhar aqui em São Paulo, no meio do caos do trânsito paulista. Lá o trabalho é mais fácil um pouquinho. É verdade. Agora, o metrô, para mim, é um outro transporte muito inteligente, além da bicicleta. Inclusive, pode ser usado junto com a bicicleta. Várias cidades já estão usando isso. São dois transportes ecológicos, sustentáveis, que geram muito pouco impacto sobre o meio ambiente. Claro, sem dúvida nenhuma, o metrô é de todas as propostas até hoje aquela que está realmente solucionando problemas urbanos com mais velocidade. Sem falar na velocidade dele. No outro dia eu viajei de um ponto a outro de São Paulo sem parar em nenhuma estação. 8 minutos eu tinha atravessado São Paulo. Seria muito bom que as autoridades lá de BH adotassem, realizassem um plano desenhado pelo Renato Mello em BH, que desenhou por conta própria uma rede toda de metrô para a cidade. É de graça, fácil de usar e aproveitar. E vocês podem ter mais notícias sobre o nosso programa no site da nossa televisão e também no Facebook, onde eu estou todo dia escrevendo. Esse aqui é o João, é o cara. E esse é o Milton, Coroa. A gente volta aí na próxima semana. Tchau.